Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E hoje, para um vídeo chocante, vamos tentar achar os 10 momentos mais chocantes, mais oh my god dos últimos anos do Wrestling Nacional. Eu fiz aqui uma resenha dos últimos 4 anos. Aposto que desse lado já há gente a pensar: man, em 4 anos, se calhar nem 10 momentos existiram shocking, portanto, daqueles momentos holy shit. Eu consegui achar não 10, não 15, não 20, não 25 e consegui achar 26 momentos que, na minha opinião, foram momentos surpreendentes, momentos chocantes, momentos oh my god no Wrestling Nacional. Eu vou listar aqui esses 26, naturalmente que fiz um top 10, portanto selecionei aqueles que para mim foram os 10 mais surpreendentes, até tendo o contexto, pensando até também no contexto em que eles se passaram. Portanto, há um momento que para vocês até pode parecer um bocadinho menos chocante, mas tenham também atenção ao contexto, ao show, à storyline em que esse momento está incluído, naturalmente, e no final do top, portanto, quando acharmos aquele que é, pelo menos na minha opinião, o momento mais chocante dos últimos 4 anos do wrestling português, eu depois disso passarei aos restantes 16 momentos que, na minha opinião, também foram chocantes, mas não fizeram esta lista. Não entraram para esta lista. Mais uma vez, isto é uma lista puramente pessoal, puramente opinativa, e, portanto, se calhar se fosse outra a fazer a lista, provavelmente estariam aqui outros momentos, diria eu. Antes de começar, se notarem que a luminosidade deste vídeo está diferente, eu comprei um candeeiro aqui para o meu estúdio e parece-me que a luminosidade ficou porreiríssima, mas isto agora vai ter que se ir testando a luz. Espero que sim, espero que esteja porreira. Pelo menos a luz parece menos amarela do que a anterior e, portanto, à partida vamos prosseguir assim. Vamos então começar com o número 10. Vamos a julho de 2018 ao CTW e a um show ao ar livre na Graça. Um show que parecia um show pequeno, um show daqueles em que não iria acontecer muita coisa relativamente ao CTW, só que chegámos ao main event e tivemos um combate tag team, tivemos um tag team entre Symbiote e o campeão Leo Rossi e Red Eagle e Claudia Braxton. Eram estas as duas equipas que se iriam defrontar no main event do CTW Graça. Dizer que o Rossi na altura era campeão há cerca de 400 anos, acho eu, e portanto era quase uma impossibilidade o Rossi levar um pin, mas a verdade é que, surpreendentemente, Claudia Braxton nesse combate do CTW Graça faria o pin, daria o pin da vitória à equipa do Red Eagle e da própria Cláudia. E acho que na altura as pessoas que estavam a assistir ao show não se aperceberam da importância daquele pin. Portanto, o Rossi não levava um pin há muito, muito tempo, portanto, há 4 séculos, como vos estava a dizer há pouco. No entanto, esse pin serviu depois para um ano, ou mais de um ano até, de história do CTW. Portanto, foi ali e foi altamente surpreendente. A verdade é que os espectadores viam o Rossi como o campeão imbatível. É lógico que é um combate tag team, não foi num combate individual, mas ainda assim foi um momento altamente surpreendente e, portanto, que faz o número 10 desta lista. Em 9º lugar, e vou já antecipadamente pedir desculpa, eu não consegui separar, portanto, o 9º lugar vai ter 2 momentos, porque eu não consegui deixar nenhum destes 2 de fora. Isto não se deve fazer nos tops, portanto, se o top é de 1 a 10, é de 1 a 10, só que este vai ser de 1 a 11, porque eu não consegui realmente deixar um destes momentos de fora. E, portanto, os 2 momentos que fazem o 9º lugar são 2 momentos do WP. O primeiro deles no WP Última Batalha, e foi o regresso
do Ramon Vegas, que foi um momento, ninguém me diga que não foi surpreendente, porque viva alma, não estaria a contar que o Ramon Vegas voltasse, ainda por cima voltasse tão rápido, depois de ter deixado o wrestling no WP Leather Match. E, portanto, foi altamente surpreendente e foi um pop do caraças, foi um grande momento e foi um momento que foi vivido com o André Mota, que ele próprio também teve um momento altamente surpreendente e, portanto, foi o momento do WP Guerra Aberta em que o Mota, ainda como árbitro, no combate entre o Bemer e o Salvador, não desceu a mão para o 3 e que foi um momento também com um pop zorro descomunal, apesar de estarmos a falar do Bemer, que era o Babyface, e portanto do Babyface ali a ser screwed, mas aquilo foi tão fixe e foi também tão surpreendente e tão bem feito que realmente teve um pop e as pessoas ficaram mesmo altamente espantadas, foi holy shit, e portanto os dois momentos que fazem o 9º lugar são dois momentos que mais do que merecem entrar para qualquer top de momentos surpreendentes do wrestling nacional. O regresso de Ramon Vegas na última batalha e o momento de André Mota. André Mota até teve 2 nessa altura, nós já vamos ter aqui outro, mas este eu diria que se calhar até foi o principal, pelo menos em termos de história, e portanto faz também o 9º lugar. No 8º passamos à APW e ao APW Taça Tarzan Taborda. No main event deste show defrontavam-se pela primeira vez, antes de mais, uma Taça Tarzan Taborda a ser decidida por equipas, ou a ser disputada, aliás, não é a ser decidida, a ser disputada por equipas, e chegavam à final os Tus, unanimemente considerados a melhor tag team portuguesa, e os Renegados, uma equipa que até tinha já tido ali algumas mudanças e que se vinha a portar bem, é verdade, mas que chegava a este combate frente aos Tus, portanto, na parte inferior das odds, portanto, com um favoritismo muito, muito menor do que os Tus. A verdade é que os Renegados ganharam mesmo a Taça Tarzan Taborda. Foi uma surpresa bem esgalhada por parte da APW. Ninguém estava a contar. Ia ser o momento dos Tus. Ainda por cima não existe divisão de tag team. Basicamente não existe tag team em Portugal. A verdade é esta. Podem existir combates de tag team, mas não existe uma verdadeira divisão de tag team, naturalmente. E, portanto, este seria o prémio dos Tus. Todos pensaram, vão ganhar a Taça Tarzan Taborda. E a verdade é que, surpreendentemente, foram os Renegados a vencer. E diga-se, agora visto a esta distância, muito bem, porque a verdade é que a partir daí os Renegados fizeram um ótimo trabalho. Mira e André Mota tiveram uma evolução brutalíssima, foram quase outros lutadores, e portanto daqui se vê a certeza realmente e uma decisão que realmente deve ser atribuída ao Booker da altura, uma grande decisão, e o mérito sem dúvida é todo dele. Altamente surpreendente o 7º lugar, mas o 8º lugar, peço perdão, mas o 7º não é menos. Estávamos no CTW, Roleta Russa, e tal como eu dizia há pouco, porque o CTW divide muito a sua lista de shows nos mega shows e depois nos shows que são considerados um pouco mais pequenos. E a verdade é que a ideia que temos é que os grandes desenvolvimentos vão acontecer nos mega shows e nos shows mais pequenos cá não vai acontecer assim tanta coisa. Isto era o que o público pensava, acho que já todos perceberam que não é assim, e portanto a verdade é que um dos shows que demonstrou que não era realmente assim foi o CTW Roleta Russa. Mad Dog Max e Leo Rossi, Anastasia e Claudia Bradstone iriam defrontar-se neste show. Recorde-se que eram combates roleta russa, portanto, nem Leo Rossi, nem Claudia Bradstone, poderiam perder, mas a verdade é que perderam. E perderam os dois, um por causa do outro, é verdade, mas as pessoas ficaram de boca aberta. Primeiramente,
a Cláudia Redstone perde com a Anastasia. É a primeira vez que a Anastasia vinha a Portugal. Não era sequer um grande nome. Portanto, todos pensámos, é mais uma lutadora para a Cláudia poder lutar contra mulheres. Algo que o CTW tem feito, diga-se de passagem, aqui apenas numa nota, algo que o CTW tem feito e muito bem, trazer realmente lutadoras para lutar com a Cláudia. A Cláudia está em ringue com qualquer homem perfeitamente, no entanto, não deixa de ser uma mulher e, portanto, maioritariamente deverá lutar contra mulheres. Ora, aqui lutou contra a Anastasia e perdeu contra a Anastasia. E, portanto, todos pensávamos surpresa total, só que havia mais. E Leo Rossi perde depois frente a Mad Dog Max. Ele que então sim, em combates individuais, aí perdeu com muita frequência, é verdade, mas que tinha levado aquele pino da Cláudia, que fez o 10º lugar na nossa lista, mas que em combates individuais, singles, não tinha sido derrotado e é aqui derrotado. Surpreendentemente, foram 2 momentos chocantes no Roleta Russa, não foi só um, e portanto, este show foi altamente surpreendente. E se este era o 7º lugar, passamos ao 6º, que só não é uma surpresa total devido à valia do lutador. No entanto, todos os que estavam naquela tarde no centro de Shotokai de Queluz sabem como se sentiram quando viram Marcos Vitória a vencer a Batalha dos 1000, altamente surpreendente. Poderia ali haver uns indícios, sim, não digo o contrário, mas quando o Marcos faz a última eliminação, o Shotokai explodiu, porque na verdade eu acho que as pessoas só começaram realmente a acreditar na parte final. Nós temos aqui um exemplo parecido, que é o exemplo do Mira, quando venceu o torneio da Arzenta Borda, que quanto a mim também é um momento altamente chocante, vá lá, mas que não faz a lista. Porquê? Porque já muita gente pensava que isso poderia realmente acontecer. Era um prémio para o Mira. Em relação ao Marcos, o Marcos é um lutador ainda extremamente jovem e, portanto, eu acho que ninguém contava que Marcos Vitória vencesse aquela Batalha dos 1000. O Marcos venceu brilhantemente. Ainda hoje é um dos grandes momentos dos últimos anos no wrestling português. É um dos momentos mais recordados e teria que, obrigatoriamente, estar nesta lista. 5º lugar, passamos a um momento, para mim foi um momento de viragem no wrestling feminino português. Vamos ao CTW, Campeonato Europeu de Luta Livre, e este momento foi altamente holy shit. Foi a powerbomb da Cláudia Redstone Natália na mesa de merchandising. E portanto, quem está nesse lado e até nem esteja muito por dentro do wrestling português, até poderá pensar, man, é só uma powerbomb numa mesa de merch. Faz isso em todo o mundo. Pois faz, mas em Portugal não é normal 2 mulheres fazerem isto. A partir do momento em que a Cláudia espetou aquela powerbomb Natália, o wrestling, há momentos em que as coisas sobem de nível. E este momento, naquele momento, o wrestling feminino português subiu um notch, subiu um nível. Depois elas tiveram outro grande momento, que foi o spot da porta, mas esse grande momento, que também foi um ótimo momento, um momento chocante também, em que Cláudia Redstone e Itália entram pela porta lateral do centro da Academia Recreativa da Ajuda, entram as duas, portanto, devido a um spear, entram as duas pela porta adentro, devido a um spear da Cláudia na Natália, mas para esse momento acontecer, teve primeiro que acontecer esta powerbomb, e portanto, estes 2 momentos, eu escolhi a powerbomb, poderia também ter escolhido o outro, mas foram 2 momentos em que o wrestling feminino nacional evoluiu claramente. Daqui não se pode voltar para trás. Portanto, tudo o que elas nos ofereçam menos do que isto já não vale. Portanto, a partir de agora tem que ser daqui para cima, e é assim que a evolução é feita. E portanto, está em 5º lugar. Até poderia ter estado mais acima na lista, mas isto depois acaba por ser opinativo. 4º lugar, um momento que para mim foi perfeito também. Vamos ao WP e ao WP Batalha da Vingança. Temos o heel turn
de Luís Salvador em Corvo, um heel turn, um segmento que vem da primeira parte, acaba depois no main event e que foi brilhantemente, acho que é daquelas situações em que o mérito tem de ser dividido totalmente a 50% para cada um. Tanto Luís Salvador como Corvo estiveram brilhantes no segmento da primeira parte, em que deixaram ali os indícios. Aliás, tudo isto era uma história que o Corvo já carregava quase nas costas. Esta questão de não ser campeão e de nós irmos notando realmente já o Corvo a mudar, mas muito subtilmente, e portanto todos pensámos, Batalha da Vingança, o Corvo olhava para o título de Salvador e portanto vai haver heel turn. Houve heel turn, mas houve heel turn do Salvador, altamente surpreendente, chocante, apesar de Salvador fazer o heel turn em alguém, nunca pode ser totalmente chocante, mas neste caso foi chocante. Aliás, o Salvador era campeão babyface, eu diria que não havia razão para mudar, porque esta foi mais uma das notas. Eu acho que as pessoas nunca pensaram que iria acontecer, porque não havia razão para mudar. O Salvador vinha a fazer uma ótima run e, portanto, não havia razão para mudar, mas o wrestling é porreira nisto, porque não é preciso haver razão para mudar para se fazer um heel turn, e ainda bem que é assim, e, portanto, ele foi feito, e, portanto, num segmento brilhante que faz o quarto lugar desta lista, o heel turn de Salvador em Corvo. E vamos para o top 3, vamos para o pódio, e em terceiro lugar vamos à APW e ao show APW Sangue Novo em maio de 2019, e aqui tivemos sem dúvida um momento altamente chocante. Michael Stu era o mais jovem campeão do wrestling nacional, tinha conquistado o título ainda há muito pouco tempo, e numa defesa frente a Luís Mira, se bem me recordo, eu estou a fazer este top, atenção, 90% de memória e 10% por pesquisa, portanto, se eu me esquecer aqui de alguma coisa, peço-vos perdão, mas naturalmente, para rever 4 anos de wrestling português e para ver todos os momentos, eu teria que ver todos os combates, todos os shows, teria que ir ver o que é que aconteceu em cada um, e portanto eu estou a fazer isto basicamente de memória. Se me esquecer aqui de algum pormenor ou até de algum momento, peço desculpa, mas voltando, dizia eu que Stefan entra para ajudar, pensávamos nós, Michael Stu no seu confronto frente a Luís Mira, que dizia eu, penso que até era a primeira defesa do Michael, penso não, tenho a certeza, era a primeira defesa do mais jovem campeão de sempre da história do wrestling português, e Stefan trai Michael Stu, é o heel turn de Stefan no Stu, nascem ali os renegados, e foi um grande momento no APW Sangue Novo, um momento que sem dúvida merece estar no pódio deste top 10 de momentos mais chocantes do wrestling nacional. Vamos aos 2 primeiros, e em segundo lugar, WP Ajuste de Contas. Quem me disser que estava à espera disto, meus amigos, está a mentir completamente, com todos os dentes que tem. Em segundo lugar, o heel turn de David Francisco em Pégaso. Estávamos no ajuste de contas, combate entre os Legendary e os Stus. Os Legendary tinham-se formado ainda há pouco tempo. O Pégaso tinha ido à Inglaterra, eles não tinham ganho o combate, mas a coisa tinha corrido bem e, portanto, não havia a mínima razão para haver aqui um heel turn, não havia a mínima razão. Estamos a falar, é lógico, do David Francisco, portanto é um bocadinho como o Salvador, pode sempre acontecer, não é? Com estes dois, mas eu acho que ninguém pensaria. Portanto, este era o combate em que os Legendary, os lendários, se iriam mostrar ao público português, e a verdade é que, decepção total, David Francisco espeta um super kick no Pégaso e heel turn feito. Foi brilhante e, portanto, na minha opinião, dos momentos mais chocantes, sem dúvida, dos últimos anos do wrestling nacional, e faz o segundo lugar desta lista porque, no primeiro lugar, na minha opinião, o momento mais surpreendente, o momento que mais deixou este do David Francisco e do Pégaso, deixou toda a gente de boca aberta, não há a mínima dúvida. Só que não existia um título em jogo.
E o momento que eu vos vou dar agora terá sido tão surpreendente quanto, no entanto, tinham um título em jogo. E, portanto, foi inacreditável. As pessoas, depois deste momento acontecer, deixaram-se ficar, não se foram embora, porque não estavam a acreditar que aquilo estava a acontecer. E estou a falar da vitória de Tamura frente a Leo Rossi no incidente internacional. Tamura vem pela primeira vez a Portugal e nós pensamos, sim, muito bem, um ótimo adversário para o Rossi, que já tinha ganho, por exemplo, ao Flash Morgan Webster. E nós já vamos falar deste combate aqui outra vez. Já tinha ganho, por exemplo, ao Flash Morgan Webster. E portanto nós pensámos um ótimo adversário para o Rossi, mas o Rossi vai ganhar com toda a certeza. E quando o árbitro faz o 1, 2 e deixa cair a mão para o 3 e se percebe que Tamura venceu o Rossi, as pessoas ficaram totalmente de queixo caído. Poderão não ter ficado tanto porque perceberam que realmente o Tamura era brutal e portanto que daria um grande campeão. Mas como o Flash Morgan Webster já tinha ganho ao Rossi e depois reverteram a decisão, a verdade é que eu acho que até à última as pessoas ficaram a pensar, o público que estava na Academia Recreativa da Ajuda ficou a pensar, esta decisão vai ser revertida, mas não foi, e Tamura conquistou um título que Rossi tinha há imenso tempo. Foi a surpresa total, eu diria que foi a maior surpresa dos últimos 4 anos do wrestling nacional, desde 2017, não me recordo de uma surpresa tão grande quanto esta. O título do CTW mudar de mãos, o campeão imbatível perder para Tamura. Nós na altura não sabíamos o quão bom o Tamura era. Hoje em dia o Tamura ganhar ao Rossi é normalíssimo, como o Rossi ganhar ao Tamura é normalíssimo também. 2 enormes lutadores, mas nesta altura foi um incidente internacional, portanto há 2 anos atrás, e portanto foi realmente altamente surpreendente, e portanto é este o momento mais chocante dos últimos 4 anos do wrestling português, na minha humilde opinião apenas, naturalmente. Além deste top 10, considerei também para esta lista uma série de momentos, 16 momentos, que na minha opinião poderiam ter entrado e não entraram por alguma razão. Trindade vence Pégaso no WP Guerra Aberta. Este momento, por exemplo, foi altamente surpreendente. 0 pessoas estariam a contar com isto. Portanto, quem disser, sim, eu já estava ali a ver, impossível. No entanto, era um combate de qualificação e, portanto, foi uma enormíssima surpresa. Se fosse no main event ou algo do género, seria ainda mais. E só por isso não faz a lista, porque num combate de qualificação a coisa pode sempre ali acontecer se tu quiseres pôr a história para o outro lado. Andy Hendricks ataca o pai de Red Eagle. Foi o momento do ano, deste ano de 2020, no wrestling nacional. Já falámos bastante dele. Grande momento, chocante momento. Santos é o adversário surpresa de Luís Mira. Foi no APW Sangue Novo. Eu não sei se pus o show correto. Eu penso que isto não foi no Sangue Novo. Ou o heel turn do Stefan não foi no Sangue Novo, ou este combate não foi no Sangue Novo. Porque eu lembro que no Sangue Novo o adversário do Mira não foi o Santos. Pouco interessa, portanto, posso estar aqui a trocar o show. Fica o momento. Luís Mira tinha sido campeão, aliás, foi a seguir ao APW Sangue Novo, assim é que é. Luís Mira tinha sido campeão e na sua primeira defesa iria ter um adversário surpresa. Eu, por acaso, pensei que pudesse ser o Santos. Fiz um podcast a fazer a antevisão desse show e apostei no Santos. Não deixa, no entanto, de ser uma grande surpresa, porque é daquelas apostas que nós mandamos para o ar, mas não temos minimamente a certeza, e foi ainda por cima um enorme combate, grande momento, quando Golden Boy Santos é anunciado como o adversário de Luís Mira. David Francisco vence o título a Salvador e torna-se o primeiro duplo campeão da história do wrestling nacional. Altamente surpreendente também. David Francisco Salvador vinha numa run perfeitamente excelente.
Acho que não havia ali razão para mudar, isto já foi muitas vezes debatido. No entanto, David Francisco veio de Inglaterra, era campeão da APW na altura e consegue surpreendentemente vencer o título a Salvador na Batalha dos Campeões. Depois, na batalha final, iria existir aqui uma inversão, mas foi altamente surpreendente. Ninguém estava a contar e, portanto, nesta primeira batalha final, foi a batalha final, peço desculpa, neste primeira Batalha dos Campeões, na primeira season de batalha do WP, foi altamente surpreendente. Também, talvez não tanto quanto esta do David Francisco, mas a vitória de Mad Dog Max, ainda este ano também, frente a Leo Rossi. Mad Dog Max faz o heel turn e tira o título ao pai grande. Foi também altamente surpreendente, apesar de haver ali um indício ou outro que já nos pudesse fazer perceber isto. Outro grande momento, o combate Leather Match. Eu aqui nem escolho um momento concreto. Na minha opinião, o combate Leather Match entre Ramon Vegas e Corvo foi todo ele um combate holy shit, e portanto foi dos combates mais holy shit que já vi. Tivemos, por exemplo, o combate entre o Rossi e o Super Kid, mas aí foi mais destruição. Agora, um combate de momentos holy shit, eu diria que talvez este tenha sido, em Portugal, nos últimos 4 anos, o combate mais holy shit que vi. E, portanto, grande combate entre Ramon Vegas e Corvo. Qualquer momento deste combate poderia ser escolhido para aqui. A despedida de Ramon Vegas nesse show, grande momento também, surpreendente também, não é? O Ramon não tinha anunciado e, portanto, também uma das surpresas. Foi até considerado, aliás, o momento do ano há 2 anos atrás e, portanto, só por aí percebemos o quanto esta despedida marcou os fãs portugueses. Santos perde o título para James Matthews e despede-se de Portugal. Estávamos no Universo APW e Santos, Golden Boy Santos e James Matthews iam disputar o título da APW. Se bem me recordo, era um loser leaves, portanto, o perdedor, quem perdesse, iria ser despedido da APW, mas, na verdade, Santos perde. Santos tinha sido, o Golden Boy tinha sido o campeão do Universo Alternativo, Matthews era o campeão real, vá lá, e Santos perde ali o título, mas no final anuncia que vai para a Alemanha, para a academia da WXW, num discurso emotivo, alta surpresa e grande momento. Também a conquista, nós tínhamos falado há pouco, a conquista do torneio Tarzan da Borda por parte de Luís Mira foi um grande momento, mesmo que não tenha sido altamente surpreendente, como momento, portanto, só momento, tiremos a palavra surpreendente, como momento, isto foi um momento brutal, grandíssima vitória do Mira a vencer o torneio Tarzan da Borda. O combate entre Danny Gold e Johnny Thunder e entre Lobo Ibérico e Super Kid. Estes são 2 combates do primeiro incidente internacional e, meus amigos, o combate entre Danny Gold e Johnny Thunder foi uma surpresa total. Eu acho que ninguém estava a contar que 2 ingleses que nunca ninguém tinha visto, apesar de nós sabermos que estamos a falar de 2 lutadores da academia do Mad Dog Max, aliás não é da academia, da empresa do Mad Dog Max, da companhia do Mad Dog Max, e portanto só poderiam ser excelentes, mas eu acho que ninguém estava preparado para o nível deste combate, enormíssimo combate entre Danny Gold e Johnny Thunder, no mesmo show. Super Kid e Lobo Ibérico têm uma rixa à moda do Porto, que foi também altamente surpreendente, altamente chocante. Codebreaker na cadeira, tiveram na mesa de merchandising, cinturadas por todo lado. Foi um combate, acreditem, surpreendente, como poucas vezes vimos no nosso país. James Matthews vence a Liga Carlos Rocha e torna-se campeão da APW. Muitos podem dizer que já estariam a contar, que esta história estava feita para isso. A verdade é que o momento em que o James vence é um enorme momento, é um momento inesquecível, mais surpreendente para uns, menos chocante para outros, mas é um enormíssimo momento
ninguém tenha a mínima dúvida. Outro grande momento, André Mota já teve em 2 ou 3, está aqui mais um. André Mota desmascara-se e nós percebemos, quem é que ainda não tinha percebido, não era, que André Mota era o El Rayo Verde, todo o mérito para o Mota, toda a gente sabia que o El Rayo Verde era o André Mota e ainda assim o Mota conseguiu fazer daquele momento um grande momento, só realmente um lutador com a criatividade e com a expressividade do Mota é que conseguiria fazer tirar de uma máscara em que toda a gente sabe quem é que está por baixo da máscara e portanto se arriscava a não ter graça nenhuma e o Mota sobe a montanha e mete esse momento lá em cima no cume só visto, eu mesmo que vos quisesse explicar o momento, só visto, é daqueles momentos que só visto e portanto grande momento de Mota quando se desmascara de El Rayo Verde e passa ao André Mota que todos conhecemos. Claudio Redstone surpreende Leo Rossi após a vitória de Rossi frente a Tamura. É um momento do CTW Shingitai também altamente surpreendente. Rossi tinha acabado de ganhar, de reter o seu título frente a Tamura, vangloriava-se no ringue e mandou entrar a sua festa, os seus convivas, uma série de amigos do Rossi, só que eles vinham mascarados e no meio desses amigos estava Claudio Redstone, que deixou o Rossi estendido a ver as luzes do ringue e portanto grandíssimo momento, grande forma de acabar, um grande show também, diga-se, onde também existiu outro momento chocante. Andy Hendricks tirou a máscara de Red Eagle. Red Eagle ficou sem máscara para um luchador. Todos nós sabemos que é a pior coisa, a pior atitude que algum adversário pode ter. Andy Hendricks teve mesmo e tirou a máscara de Red Eagle, que depois foi ali assistido por algumas pessoas, mas ainda teve ali, teve a tapar a cara durante ainda alguns segundos e portanto Andy Hendricks é assim, podem esperar o pior dele, ele vai sempre fazer o pior, nunca o melhor, e portanto estava-se a ver isto a vir, não é? Estava-se a ver isto a poder acontecer. Michael Stu vê-se o título a James Matthews, já aqui tínhamos falado desse momento. Stu vence James Matthews e passa a ser o lutador mais jovem da história do wrestling português a ser campeão e portanto para uns mais surpreendente, para outros menos surpreendente. A verdade é que foi um momento de surpresa, pelo menos para alguns, adicionando também o facto de ter sido um grande momento e portanto tinha que estar aqui. Por último, um momento curioso, para uns poderá ser mais surpreendente, para outros mais curioso. Pegasus e David Francisco arranjam juntos o turnbuckle do ringue do WP. Isto passou-se na Batalha dos 1000, no opener da Batalha dos 1000, no grande combate entre David Francisco e Pegasus, em que os dois, surpreendentemente, estiveram a arranjar o turnbuckle. Depois ainda acabaram a jogar as cartas, ou pelo menos ali a trocar umas cartas, e portanto este foi um combate cheio de curiosidades, foi um combate diferente e por isso também foi votado o segundo combate do ano, o vice-combate do ano na altura, e teria esse momento do turnbuckle, teria que estar aqui. Não sei se a palavra chocante é mais adequada para isto, mas foi pelo menos diferente disso, ninguém tenha a mínima dúvida. E foi tudo. Foram 26 momentos chocantes, holy shit, surpreendentes, curiosos, o que queiram escolher, nos últimos 4 anos do Wrestling Nacional. Para as pessoas que dizem que o Wrestling Nacional não tem nada e que não acontece nada, em 4 anos só eu encontrei aqui 26, repito, 26 momentos que mereceriam figurar e merecem figurar em qualquer álbum de momentos chocantes. E portanto o top 10 foi aquele primeiro que vos apresentei, o momento mais chocante dos últimos 4 anos da história do wrestling português, na minha opinião, sem dúvida, a vitória de Tamura sobre Rossi. E vocês teriam outros momentos? Esqueci-me de alguma coisa? Que momentos é que colocariam aqui e que não estavam?
trocavam algumas posições. Digam de vossa justiça. Nós voltamos para a semana. Espero que tenham gostado deste vídeo. Espero que tenham gostado da nova luminosidade aqui do meu pequeno estúdio. Vejam toda a programação do SmartDown e do Wrestling.pt e nós voltamos então para a semana.